Então, o nosso planeta ele está sempre aí em mudança, que geram aí um modelamento aí do nosso relevo. Porém, essas mudanças elas demoram milhões de anos aí para acontecer e por isso a gente raramente consegue perceber, né, dentro do nosso tempo de vida, né? Então, essas mudanças que vão gerar esse novo modelamento aí do nosso relevo, ela pode ser causada aí tanto por fatores internos como por fatores externos, e aí a gente chama isso de dinâmica interna e externa da Terra. A dinâmica interna da Terra acontece devido a movimentos epirogênicos, aos movimentos orogênicos e ao vulcanismo. Os movimentos epirogênicos eles são responsáveis pelo abaixamento e soerguimento do continente, e provocando dessa maneira a transgressão e a regressão, né, marinha. Já os movimentos orogênicos, no caso da dinâmica interna, né, esse movimento vai gerar a formação de montanhas. No caso da dinâmica interna, essa formação de montanhas acontecendo pelo encontro entre as placas tectônicas. O movimento que pode acontecer, o resultado que pode acontecer através desse movimento entre as placas tectônicas é a ocorrência aí de dobramentos e falhamentos da estrutura rochosa da nossa crosta, e esse dobramento vai fazer aí com que surjam aí grandes montanhas. Geralmente a gente verifica isso com a formação de cordilheiras, né? O vulcanismo ele também é um processo interno que acontece aí, geralmente também entre as placas tectônicas, no limite das placas tectônicas, e geralmente através aí de um derramamento vulcânico, né? A dinâmica externa ela acontece aí pela ação da chuva, do vento, do gelo, dos rios, né, e do mar. Isso vai fazer com que altere o relevo, formando também montanhas, formando depressões, formando diversas alterações aí no nosso relevo, que a gente vai vendo aí no decorrer do nosso curso. Então a gente falou aí, né, vem falando aí das placas tectônicas. O nosso planeta, na parte superficial, onde fica a litosfera, ele não é contínuo. Então a litosfera é uma camada que não é contínua, então ela é dividida, né, na superfície aí do nosso planeta como se fosse gomos de uma bola de futebol, né? Irregulares no caso, né? E esse mapa mostra para a gente as diversas placas tectônicas que nós temos no nosso planeta. Então vocês estão vendo aí, por exemplo, onde a gente está aqui, a placa sul-americana, né? A gente divide essa placa aqui, ela tá, os limites dela, né, com a placa africana, né? No outro lado a placa Nazca, embaixo aí nós temos a placa atlântica, né? Ártica, desculpa, a placa ártica, a placa Escócia, né? A placa caribenha, e em cima aí nós temos a placa norte-americana. E a gente ainda tem aí a Euroásia, placa indiana, placa australiana, né? Dentre outras aí. Essas placas, elas são fragmentos da litosfera, então, né? Como a gente falou. E ela se move sobre um material viscoso, né? Que é mais quente, né? E esse material ele é, no caso, localizado aí na astenosfera. Então a astenosfera é onde existe esse material mais viscoso, a uma temperatura maior, e sobre ela acontece a movimentação das placas tectônicas, né, que faz parte aí a litosfera, né, e consequentemente a nossa crosta terrestre. As fronteiras entre as placas são regiões geologicamente
ativas, porque está em constante alteração, né? E elas podem se aproximar, colidindo, se afastar ou se movimentar paralelamente. As velocidades são bem pequenas, mas podem chegar aí até 6 centímetros em um ano. Aqui na foto a gente vê, né, uma situação ela se afastando, aqui ela se movimentando paralelamente na figura, né, e aqui se colidindo. Bom, a gente considera esse processo aí de movimentação entre as placas tectônicas em 3 tipos, que a gente chama de convergentes, divergentes e transformadores. Os convergentes, aqui a gente está vendo aqui uma placa colidindo sobre a outra, né, são movimentos convergentes. Os divergentes são movimentos onde a gente tem as placas se afastando, né, e os transformadores são os movimentos laterais. Entre os movimentos convergentes, a gente tem aí a convergência aí entre uma crosta oceânica e uma crosta continental, por exemplo, é o caso entre a placa Nazca e a nossa placa sul-americana. E aí você vê aí a formação de montanhas, por exemplo, e o desprendimento aqui do magma passando sobre as falhas, né, e as fraturas que são geradas por esse processo. No caso desse magma conseguir chegar aqui até a superfície, a gente tem a formação aí de vulcões, né? Essa convergência também pode acontecer entre a crosta oceânica, né, e uma outra crosta oceânica, né, formando algumas ilhas, né, dentro desse processo, geralmente ilhas vulcânicas, e também entre duas crostas continentais, né, duas crostas, uma entrando sobre a outra. Esse é o caso aí da formação aí da cordilheira do Himalaia, né? Então aqui esse exemplo mostra a placa pacífica entrando por baixo da placa da Eurásia e formando aí, no caso, aí, as ilhas japonesas, né? No outro exemplo aqui a gente tem a crosta oceânica da placa Nazca entrando por baixo da nossa placa sul-americana, né? Aqui, né, formando as cordilheiras dos Andes e, né, onde passa aí, né, o Chile e o Peru, por exemplo, né? Então mostrando aqui nessa figura, né? Aqui a gente tem as duas crostas continentais, uma entrando por baixo da outra, aqui no caso a placa indo-australiana entrando por baixo da placa Eurásia, formando aí a cordilheira aí do Himalaia. No caso aí a gente tem aí o monte aí mais alto do nosso planeta, fica localizado aí nesse local, né? Bom, os limites divergentes eles acontecem pelo afastamento de duas placas tectônicas. Então, como mostra essa figura, a gente tem o magma conseguindo chegar à superfície, né? Isso vai gerar vulcões, né? E um derramamento de lava. Bom, esse magma chegando aí na superfície, ele vai destruir toda a estrutura da crosta e vai fazer com que as placas comecem a se afastar, né? E aí a gente geralmente tem a ocorrência aí de um oceano no meio, né, formando aí 2 continentes. Não foi o caso que a gente teve aqui da separação entre o continente sul-americano e o continente africano, gerado aí por essa movimentação dessas duas placas tectônicas. O limite transformador aí mais clássico, aí, mais conhecido que a gente tem, seria aí a falha de Santo André, né, que acontece aí, passa por dentro vem do Oceano Pacífico, passa por dentro da Califórnia, atravessando aí São Francisco, passa por trás de Los Angeles, vai até o México. Aqui mostra uma foto aérea, mostrando aqui próximo, local próximo aqui a Los Angeles, mostrando aí né, como que essa falha está sendo vista aí no relevo. Então, devido a essa movimentação entre as placas tectônicas, a gente chegou nos continentes que a gente tem hoje. Então, só para a gente dar uma relembrada aí, no nosso passado, né, de bilhões de anos, a gente tem aí há 2 bilhões de anos aí a formação aí de alguns territórios que ficaram aí né, na superfície.
e o resto da área toda aí submersa desses territórios. A gente, por exemplo, tem aí alguns nomes que foram dados. Há 1 bilhão de anos atrás, outros territórios, já um modelo diferente. Depois, há 550 milhões de anos atrás, a gente já tem o começo da formação de um continente que a gente chama de Pangeia, né? E há 230 milhões de anos, esse continente aí, ele começa a se separar, começando a formar a estrutura de continentes que a gente vive hoje, né? Aqui uma outra visão, né, já mais próxima de 225 milhões de anos até 65 milhões de anos, saindo aí da Pangeia e formando aí os continentes que a gente conhece. Então, nesse movimento entre as placas tectônicas e formação dos continentes, isso vem acontecendo e a gente sente isso o tempo todo através de terremotos e vulcões, né? Então, os terremotos eles são causados aí por uma liberação instantânea de energia que se dá ao longo de uma falha geológica que temos entre as placas tectônicas. A gente geralmente tem terremotos entre duas placas tectônicas, por isso que aqui no Brasil a gente não costuma ter esse tipo de ocorrência, porque a gente está bem no centro de uma placa tectônica, e essa vibração ela acontece porque quando uma placa está entrando por baixo de outra, nesse limite entre as duas placas, as rochas que estão em contato, devido ao atrito que elas têm umas com as outras, elas ficam presas. E aí, com elas ficando presas, a pressão aí que vai tentar fazer elas se movimentar vai aumentando, e aí quando essa pressão aumenta muito, as rochas acabam se soltando, e nesse processo onde que elas se soltam, acontece aí uma vibração, e essa vibração é sentida na superfície da Terra, e a gente chama isso de terremoto. Aqui o mapa mostrando onde acontece mais, né, onde tem mais áreas aí que a gente tem terremotos. Então a gente pode ver que geralmente acontece aí nos limites entre as placas tectônicas. E os vulcões, ele também vai acontecer geralmente aí nos limites entre as placas tectônicas. Eles são estruturas geológicas que acontece aí em um determinado local onde o magma consegue escapar e chegar à superfície. Então, nesse processo aí de duas placas tectônicas se colidindo, acontecem fraturas entre as rochas e falhas. E nessas falhas, o magma percebe aí um local onde tem uma pressão menor, né, que seria chegando próximo cada vez mais da superfície, e ele vai entrar nesses espaços e vai subindo para a superfície. Na hora que, nos pontos onde ele consegue chegar na superfície, a gente tem a formação aí dos vulcões, né, causando esses processos de erupção, que pode ser um processo de forma efusiva, que é um processo mais lento, onde as lavas elas simplesmente vão sair de forma lenta, né, liberando um gás também, né, bem de forma suave, ou pode acontecer de uma forma explosiva, né? Às vezes a larva tem dificuldade para sair, quando ela consegue sair, ela gera aí uma explosão, levando tudo para cima, né? Tanto o material líquido, viscoso, né, como os gases aí, e acontecendo aí essas explosões. Esse mapa mostra aí onde a gente tem as áreas de vulcões, e a gente observa aí que eles ficam geralmente aí entre os limites das placas tectônicas, né? Aqui essa outra visão a gente vê aí do lado aí os vulcões e os terremotos, e aí nesse mapa aí onde tem os vulcões a gente vê também aí junto aonde que divide aí cada placa tectônica, e a gente pode verificar que geralmente acontece aí nessas regiões.